Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-los teria dito. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Queremos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, dependemos dele para tudo. É por isso que nessa manhã a nossa vida se renova na palavra de Deus, na esperança de muito em breve vermos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, os mortos ressuscitarem, os vivos se encontrarem com o Senhor e vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Essa esperança move o nosso coração, nos leva a cada dia a termos mais entusiasmo, alegria, pregarmos, falarmos, vivermos, mas tenho certeza, muito em breve irá se concretizar essa esperança na vida de todos nós. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o verso 31, onde a Bíblia diz o seguinte: aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Salmo 119, verso 31. A cada dia nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Quando nós nos apegamos à palavra do Senhor, a nossa vida é fortalecida, nós somos abençoados por Deus e o nosso testemunho cada vez mais se torna mais forte diante de um mundo que caminha de cabeça para baixo. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, o verso 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. É o que Deus faz com o ser humano quando esse se coloca nas mãos do Senhor. Embora Salomão tivesse vivido momentos difíceis da sua vida, tivesse caminhado de uma forma degradante espiritualmente, mas Deus ainda não tinha lhe abandonado num todo. Nem Salomão também tinha dado as suas costas para o Senhor. A fama da sabedoria de Salomão tinha se espalhado pelo mundo inteiro. É claro que nós entendemos tudo que Salomão conquistou na sua vida foi resultado direto da mão de Deus sobre ele. A sua sabedoria foi uma dádiva de Deus dada a Salomão e é a oportunidade que Salomão tem de testemunhar a respeito desse Deus. A rainha de Sabá, sabendo da sabedoria do rei Salomão, vai até lá com presentes, com uma comitiva e lhe testa com diversas perguntas. Mas nenhuma pergunta foi tão difícil que Salomão não pudesse responder e mostrar para aquela rainha que existe um Deus tão grande, poderoso, criador de todas as coisas. A rainha de Sabá tinha vindo de uma região sudoeste da Arábia, que fica próximo ao Iêmen. As indagações que a rainha de Sabá trazia consigo mesmo e junto com a sua comitiva foram consideradas muito fáceis diante da sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. A expressão do autor do livro de Crônicas com respeito à rainha de Sabá é dizer que ela ficou fora de si. É como alguém que tivesse perdido o fôlego, jamais pudesse entender que alguém tivesse tamanha sabedoria, estava boquiaberta, estava estarrecida com tamanho conhecimento, mas ela conseguia compreender que tudo que Salomão tinha respondido estava acima do seu conhecimento. É como alguém que se encontra com Jesus Cristo. Ele tem uma impressão a respeito de Jesus, mas depois que passa a conviver e a conhecer a Jesus Cristo, ele acaba descobrindo que o Senhor nos oferece muito mais do que nós merecemos. É claro que nesse momento eu não estou comparando Jesus com Salomão, porque o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo é incomparável. Não temos que comparar com um ser humano, mas Jesus é muito mais do que nós conseguimos compreender. O Deus que nós servimos é um Deus altruísta. Deus não estava abençoando a Salomão apenas para que ele vivesse dentro do seu mundo de uma forma egoísta, diante de todo o conhecimento que Deus tinha lhe dado. Mas o objetivo de Deus em abençoar a Salomão, lhe dar conhecimento, sabedoria, era para que ele, nesse momento, testemunhasse a respeito de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus missionário. Deus tem planos em salvar todos os filhos que se encontram sobre a face dessa terra.
Mas é claro que nós entendemos, dentro dos princípios divinos do nosso Deus, Ele coloca nas nossas mãos o direito de escolha, o direito da liberdade, e é o ser humano que tem que fazer as suas escolhas em aceitar a Cristo ou não. Segunda Crônicas, capítulo 9, o versículo 7, nós lemos o seguinte na palavra de Deus. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Quando alguém tem Cristo no coração, ele reflete o que de fato está dentro no seu coração para as pessoas que estão ao seu redor. Embora Salomão tivesse se casado com a princesa do Egito, mas seu coração ainda nesse momento não estava completamente corrompido com o mal. As pessoas ainda viam nele a beleza, os frutos do Espírito sobre a sua vida. Os seus servos expressavam alegria, estavam felizes em poder conviver dentro da corte porque eram tratados com amor, com satisfação, com regozijo. Isto era muito visível aos olhos daqueles que estavam ao redor de Salomão. É o que acontece conosco quando nós permitimos que o Senhor se assente no trono do nosso coração. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, aqueles que estão ao nosso lado são influenciados pela nossa vida. Eles refletem a bondade, o amor, a alegria, a felicidade irradiada da vida de um cristão. Quando nós fazemos uma leitura no versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós vemos que a rainha de Sabá, depois de ter bebido da sabedoria do rei Salomão, ela profere uma bênção sobre Salomão. A bênção que a rainha de Sabá profere sobre Salomão é muito parecida com a bênção do rei Irão, o rei de Tiro, que também proferiu uma bênção sobre Salomão. Embora a rainha tivesse vindo do lado sul do país, o rei Irão tinha vindo do lado norte. Estas bênçãos simbolizam uma bênção universal sobre Salomão e o povo do Senhor. A rainha de Sabá ficou maravilhada com toda a beleza que ela conseguiu ver dentro de Jerusalém e com a sabedoria de Salomão. Ela reconhecia que Salomão tinha sido entronizado pelo Senhor. Salomão era um representante de Deus e Deus mantinha a prosperidade e a riqueza de Salomão no seu trono. Israel prosperou tendo Salomão como sendo o rei de Israel. O objetivo de fato de Deus em abençoar o seu povo era para que eles pudessem influenciar outras nações, revelar ao mundo quem é Deus e no futuro Jesus Cristo viria morrer na cruz do Calvário para salvar todo pecador. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis para que possamos ter plena convicção quem é o Senhor do nosso coração. Nos momentos difíceis da nossa vida nós precisamos revelar o Senhor. Nós precisamos nos manter firmes no braço do Onipotente. A nossa fé precisa manter-se inabalável. Não pode ser os momentos difíceis que destruam a nossa fé, a nossa caminhada com Deus. Os momentos difíceis precisam ser degraus que nos ajudem a cada dia crescermos no nível da nossa santificação, no crescimento à pessoa do nosso Salvador. Salomão foi tão generoso quanto a rainha de Sabá foi com ele. Ela lhe deu muitos presentes, mas Salomão também lhe presenteou. Era uma demonstração de generosidade, era uma demonstração de reconhecimento da bondade daquela rainha e uma expressão de que em Israel havia um Deus soberano, criador, dono de todo o universo. Como nós podemos ler no versículo 22 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a mão de Deus estava sobre Salomão. Ele se expandiu de uma forma grandiosa. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a fama e o poder de Salomão excedeu a todos os reis que passaram sobre a face dessa terra. Tanto em sabedoria como em riqueza. Deus queria que fosse assim para sempre. A bênção de Deus sobre Salomão e sobre o seu povo é para que cada vez mais ele se fortalecesse e pudesse expandir geograficamente e falar para o mundo quem era o doador de todas as bênçãos. Mas Salomão, na sua trajetória, na sua caminhada com o seu Deus, ele se deixou trair pela riqueza, pelas esposas pelas quais ele contraiu casamento, e elas os induziram a se voltar para outros deuses e se esquecer do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, da aliança que ele tinha assumido com o Deus dos seus pais. A sua ambição lhe levou a se esquecer da lei de Deus e a multiplicar seus cavalos. A compra e venda de cavalos com os egípcios fez com que ele se casasse com uma princesa do Egito e isso lhe trouxe sérias consequências.
O casamento com a princesa do Egito lhe deu brecha para que ele pudesse adquirir um costume oriental. Construiu para ele um harém com muitas mulheres. Estas mulheres, vindas de várias nações, lhe levaram a se esquecer do Deus dos seus pais e passou a adorar a outros deuses. A partir de então, cada vez mais, Salomão vai num declínio espiritual, vai por um caminho cada vez mais para longe do Senhor. Como sendo ele o representante do povo de Deus sob a face dessa terra, toda uma nação vai seguindo o seu rei. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 9 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. A maneira como nós nos relacionamos com o nosso Deus irá afetar toda a nossa trajetória. Quanto mais nos colocarmos nas mãos do Senhor, quanto mais nós o buscarmos e vivermos uma vida fiel ao Senhor, será o resultado da nossa trajetória. Nós conseguiremos afetar as pessoas que estão ao nosso lado. Mas quando nós fazemos concessões com o pecado, gradativamente nós somos prejudicados e prejudicamos as pessoas que estão ao nosso redor. Uma nação chamada por Deus com propósitos específicos, Deus queria cada vez mais abençoá-los, para fortalecê-los, para cumprir os seus planos e propósitos. Mas a partir de então, ela começa a se desfragmentar, enfraquecer, perder a sua força, ao ponto que no futuro é levado para o exílio. É por isso que a cada manhã nós somos chamados a renovar o nosso compromisso com o nosso Deus, amá-lo cada vez mais, nos colocarmos nas suas mãos. Se nós fizermos concessão com o pecado no momento da história que nós estamos vivendo, nós corremos o mesmo risco que o povo de Deus um dia no passado correu. Hoje nós precisamos nos voltar para Deus, amar ao Senhor, viver uma vida fiel, esperar Jesus Cristo voltar. E quando Ele aparecer nas nuvens dos céus, nós ouviremos o nosso nome e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos a cada dia ser do Senhor por completo. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.